Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Muito obrigada aí a vocês que me compartilham e que sempre lembram de deixar o like nos vídeos, tá bom? Hoje eu vou fazer um comentário sobre uma das obras mais interessantes que a gente tem aí no mercado editorial. Esse livro não tem na minha livraria, mas é um livro que vocês sim deveriam ter nas bibliotecas de vocês. É este livro aqui, escrito pelo irmão do Cícero, Como Ganhar uma Eleição. Na verdade, o irmão do Cícero, que é o Quinto Túlio Cícero, escreveu para o Marco Túlio Cícero, que é esse personagem famoso que a gente conhece, uma carta quando ele decidiu se candidatar ao posto de cônsul. Cônsul era o posto mais alto da República Romana. Eles tinham um sistema em Roma em que dois cônsules eles governavam a cidade, e aí aquele que é mais votado entrava e aquele segundo mais votado também. Então era como se você tivesse duas figuras para o poder executivo. Isso era uma das maneiras, né, de garantir equilíbrio de poder. Você tinha também o Senado, depois você tinha os pretores, enfim. Você tinha uma vasta hierarquia de funcionários da República, mas cônsul realmente era a mais elevada. E aí o Quinto, ele decide escrever para o Marco Túlio, que é o seu irmão, conselhos, dizendo, olha, eu sei que você sabe de tudo isso, mas eu vou organizar isso numa carta para que você não se esqueça. E o resultado da eleição, se você não sabe, é que Cícero venceu. Cícero não apenas venceu, como deixou um legado marcante. E, mais do que isso, tanto ele quanto seu irmão foram muito ativos na vida política de Roma, e com eles a República morre. Tanto Marco Cícero quanto Quinto Cícero, eles foram políticos na época mais conturbada de Roma. Eles vislumbraram a transição da República para o Império e, infelizmente, sendo ambos partidários da República, foram assassinados realmente pelos poderosos que ascenderam no Império. Por que eu decidi falar deste livro para vocês? Porque a gente está em eleições? Não apenas isso, mas pelo desespero que eu reparei no comentário de vários de vocês quando eu me pronunciei semana passada dizendo que sim, eu achava que nós não tínhamos opções para o executivo. Para além de se as pessoas estão de acordo ou não, vocês têm todo o direito, cada um vota em quem quiser. O que é o voto? É justamente você fazer uma escolha guiada pela sua consciência. Algumas pessoas são a favor do voto útil, outras não. Algumas acham que cada eleição é o fim do mundo, outras preferem esperar um momento mais oportuno. Enfim, você tem várias maneiras de lidar com esse fenômeno político chamado eleições. Só que o que eu reparei da parte de algumas pessoas, e eu estou fazendo esse vídeo para elas, é que algumas pessoas não estão conseguindo temperar a esperança de partir para uma situação melhor, e eu entendo esse desespero dessas pessoas, porque o que o Bruno Covas fez com a cidade de São Paulo e o que muitos outros prefeitos fizeram com outros municípios importantes foi terrível. Eles quebraram o comércio local, eles tiranizaram a população, alguns ainda tiranizam, né? A gente está aqui em São Paulo ainda, não se sabe se vai se retomar as aulas ou não, porque a POSP faz pressão de um lado, o governo faz pressão de outro e a gente fica nessa bagunça. Então, esse ano, por causa da pandemia, a gente observou a tal ponto o abuso de poder por parte dos nossos governantes que é natural que numa eleição ninguém queira acreditar que não haja opção, né? Então eu entendo realmente o sentimento das pessoas, mas eu vou tentar explicar o que eu entendo por projeto bem-sucedido de eleição, para vocês entenderem um pouco a minha posição e verem que não é simplesmente implicância com candidatos em especial ou falta de análise de programa, tá? Esse livro é de fácil leitura, tá? Essa edição que eu tenho aqui, ela é bilíngue, latim e português, a tradução está muito bem feita. Eu dispenso o pós-fácil, né, de um professor universitário. O pós-fácil é muito boçal, é uma leitura maquiavélica do texto do Quinto Túlio Cícero. Eu não vejo o texto da mesma maneira que o cara que fez o pós-fácil, a introdução é interessante, mas você tem aqui uma série de conselhos esses que funcionam até hoje. É um livro super atual, né, à toa que ele foi republicado. E uma coisa interessante nessa obra é que o irmão do Cícero diz para ele, olha, ninguém ganha eleição da noite para o dia, então, nesse ano em que você estará em campanha, em que você estará em campanha, não saia da cidade.
Seja assíduo, esteja disponível, amplie ao máximo sua teia de influência, amplie ao máximo seu círculo de amizades, obtenha todo o apoio possível. E veja só, a gente está falando do Cícero, tá? Se vocês não têm ideia do quão brilhante foi o Cícero, eu vou deixar aqui na descrição uma série de livros, esse sim, que vocês até encontrou na minha livraria, mas eu vou deixar uma série de indicações literárias, tanto das orações do Cícero, quanto da obra da República, tanto do que ele escreveu sobre Constituição, para vocês entenderem quem foi esse cara. Foi um político de primeira e, além do mais, alguém que era profundamente conhecedor das obras do Platão. Ele era tão apaixonado por Platão, o Cícero, que a certa altura o irmão dele fala, sabe como é, né? A lisonjear, ou seja, dar aquela puxada de saco, não negar o que as pessoas te pedem. Eu sei que para você que é um platônico, um homem que vive para a verdade, é algo muito difícil, mas você tem de entender que numa eleição, por mais que alguém te peça algo que você não vai fazer, não adianta você dizer o motivo real pelo qual você não vai fazer. Tudo bem, você não vai fazer, mas você pode dizer de uma maneira que a pessoa não se sinta rejeitada, para que a pessoa não sinta que há algum problema pessoal, porque no final das contas, uma candidatura envolve uma afinidade ou por projeto político, ou por apego pessoal, ou por esperança de algum benefício. E aí você tem de criar uma rede de apoio de acordo com essas três maneiras, segundo as quais qualquer político atua para ter o quê? Representatividade. O que eu acho interessante desse Como Vencer uma Eleição é que não é exatamente um livrinho, como dizem aí o pessoal que comenta, um livrinho pragmático dizendo como é que você faz de vencer por vencer e sair enganando todo mundo. Não, não é isso não. Eles dizem, o que o Quinto fala para o Cícero é quais são os sentimentos das pessoas que estão diante de uma decisão de votar em alguém que pode realmente representar ou esperança para elas, ou garantia de estabilidade, ou simplesmente a possibilidade de ter alguém as representando suas ideias no posto mais alto da República. Isso significa muito para as pessoas. Participar da vida política é importante para as pessoas. E há maneiras de demonstrar às pessoas, ou seja, ao eleitorado, que você dá valor para elas. No final das contas, tem uma mensagem interessante, sim, nessa obra. Não é uma obra mercenária, como muitos costumam interpretar. Tem essa mensagem. Se você ler direito e ler nas entrelinhas, você vai perceber. Tem, é claro, alguns conselhos do tipo, olha, vai em todos os líderes, consiga todo o apoio, não tenha preguiça, receba todo mundo todo dia na sua casa, mas por que ele está dando esses conselhos? Porque ele sabe que a vida política é estar a serviço da população. E a coisa mais interessante dessa obra, para mim, e é isso que eu queria dividir com vocês, é que ele diz o seguinte, seja assíduo, não saia da cidade, não tire férias durante o ano eleitoral. E aí, por que é que eu tô falando para vocês? Porque eu acho que realmente os conservadores que estão começando agora essa vida em política, eles têm algo muito importante a aprender, que é o seguinte, não adianta você chegar, você aparecer, você dizer eu sou o seu candidato e querer que todo mundo vote em você. Existe uma coisa chamada credibilidade. Essa coisa chamada credibilidade é algo que só com o tempo você consegue estabelecer. Não adianta você querer em 2 meses que toda uma cidade de repente te atribua da noite para o dia só porque você decidiu credibilidade, se você não passou uma vida toda dedicada ao serviço público, por assim dizer, mostrando para essas pessoas de que maneira você sempre esteve do lado delas. Roma tinha uma coisa interessante, que antes de você poder se candidatar a cônsul, que era como presidente na época, você tinha de passar por vários outros cargos. O primeiro, o mais baixo, é algo que era um cargo de zeladoria pública, que hoje seria mais ou menos semelhante ao nosso prefeito, né? Então, os romanos, eles tinham de galgar uma escada ali para chegar a possibilidade de se oferecer como candidato ao cônsul. E isso envolvia tanto trabalho com as várias tribos e com os vários grupos sociais de Roma, que a pessoa ia ficando conhecida naturalmente e a sua reputação também. Um outro ponto interessante que o irmão do Cícero diz para ele é o seguinte, a gente tem várias
classes, aí vários tipos de pessoas na República. Uma delas são os nobres. E o Cícero, se vocês não sabem, era um homem novo. Ele não era um cara que tinha tido um parente que fora cônsul anteriormente. Não, ninguém tinha sido cônsul. Ele vinha da ordem equestre, que é, digamos assim, o segundo escalão da aristocracia romana. E como ele era do segundo escalão da aristocracia romana, ele tinha que provar que ele era muito bom e muito digno de confiança para ter a confiança dos nobres, dos aristocratas de primeiro escalão, para ser eleito cônsul. E aí o irmão dele diz, olha, a melhor coisa para você é você ter como concorrentes aristocratas de linhagem que tiveram aí cônsules na família, mas que são uns pilantras, uns picaretas, uns corruptos, ou seja, o fato de você, ainda que você seja um homem novo, como eles diriam, né, alguém que não tem tradição política na família, ainda que você seja um homem novo, mas se você é honesto e tem um passado ilibado, se os seus concorrentes são homens antigos, mas que são dois corruptos, e no caso o Cícero concorreu com Catilina, que era um canalha, louco para dar golpe de Estado, depois tentou dar o golpe de Estado, e o Cícero foi lá e controlou essa tentativa de rebelião, né? Era um revolucionário, Catilina. Tanto quanto o outro concorrente, ambos não tinham assim o passado ilibado do Cícero. O irmão dele fala, olha só o que você tem a seu favor, não só o seu talento, quanto também a sua dignidade, né? E é com isso que você vai conseguir conquistar esse grupo que é o mais difícil, que é o mais entojado, que é o da alta aristocracia. Então ele tem um cuidado, o irmão do Cícero, de falar, olha todos os grupos sociais que estão implicados numa eleição, perceba que você tem de falar para cada um deles de uma maneira, e perceba que o importante é que para todos eles você represente alguma coisa, e para todos eles você signifique alguma coisa. Então, quando eu digo que nós ainda não trabalhamos de maneira competente o suficiente para ter quadros, né, e de repente numa eleição importante como essa das municipais, ao executivo, a gente ter aí vários candidatos, o que eu quero dizer é que não deu tempo, porque a gente ainda não se dedicou o suficiente, tá? Não significa que a gente não possa ter daqui a 4 anos, tá? Não significa, a gente chega lá, mas pra gente chegar lá, a gente tem que ser um pouco mais humilde e entender o tempo que leva você ter credibilidade, espalhar ao máximo a sua reputação e demonstrar para cada um dos grupos que fazem parte de uma sociedade que você pode ser uma pessoa capaz de deixá-los tranquilos, que os seus interesses não serão violados. Isso é o que a gente chama de arte política. Ela é difícil e é por isso que vale muito a pena a gente revisitar um clássico como esse, Cícero, que foi um político e foi um pensador, e, sobretudo, os conselhos do seu irmão, que também foi um político e um militar, para a gente ter um pouco melhor, mais bem organizadas na mente, o que realmente é preciso fazer para vencer uma eleição. Não é em 2 meses, não é impondo-se um nome, é conquistando confiança, é demonstrando ser a pessoa certa, e ninguém faz isso da noite para o dia, tá bom? Não vamos perder as esperanças, vamos simplesmente aperfeiçoar a nossa capacidade de competência, tá? Que em breve a gente vai conseguir estar numa situação melhor. O mundo não vai acabar amanhã. Enquanto a gente tem essa experiência aí de ter de lidar com esse bando de pilantra esse ano, a gente pode aproveitar para aprender aqui com o 5º Cícero como vencer uma eleição para fazer melhor da próxima vez. A gente chega lá. Obrigada pela companhia e até o próximo vídeo.